temperatura e calor. Todos os corpos são compostos por átomos, que são partículas microscópicas da matéria em constante agitação. A correta compreensão de que a temperatura de um corpo está intimamente ligada ao movimento das partículas que o compõem foi um dos passos mais importantes para a construção da base da teoria sobre o calor. Ou seja, assim podemos dizer que a temperatura de um corpo é uma medida de grau de agitação de seus átomos ou moléculas. Fala o seguinte, um bloco de cobre, aí dá o calor específico, que a gente já vai separando os dados, que aqui o calor específico 0,094. De massa de 1.200 gramas, a massa 1.200 é colocado num forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebeu 12.972 cal, que é a quantidade de calor recebida. 12.972. A variação de temperatura na escala Fahrenheit é de... Bem, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, que é a fórmula de quantidade de calor. Aqui eu vou pôr em evidência, porque é o que a gente quer descobrir. 12.972 é igual a 1.200 vezes 0,094. Aqui continua em evidência, que deu 112,8. Continua em evidência, que é igual a 12.972. Como aqui está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai dar aproximadamente 115 graus Celsius. Mas aqui tem um problema, que ele pediu em Fahrenheit. E aqui está em graus Celsius. Aí a gente vai ter que usar a fórmula para passar para o Fahrenheit. Que é essa fórmula aqui. Vamos lá. 115 dividido por 5 vai dar 23. Vai ser igual. Aí aqui, o que é que a gente faz? Como está dividindo, aqui a gente multiplica 23 vezes 9 e vai dar 207. Vou botar aqui em evidência, que é o que a gente vai descobrir. E o 32, que está com sinal negativo, vai passar com sinal positivo. E a resposta vai ser... Fahrenheit, que vai ser a resposta letra D. Esse assunto está relacionado à calorimetria, a escalas termométricas. E agora eu vou dar uma breve explicação do que é temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza física que mede de maneira indireta a energia térmica das partículas de um corpo. E o calor é exatamente essa agitação, essa movimentação das partículas de energia térmica. Oi, gente, vim aqui resolver questões sobre calorimetria. E a primeira delas vai ser essa. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica deste corpo. Então, nós usaremos a fórmula que vai ser C, que é a capacidade térmica, Q, que vai ser a quantidade de calor,
dividido por delta teta, que vai ser a variação da temperatura. Então, ele deu como dado 300 calorias, que vai ser no lugar aqui em cima, e deu a variação de temperatura 50 graus Celsius, que iremos dividir e dará 6 calorias por grau Celsius. Então, está resolvida a primeira questão. Vou fazer mais uma questão. Um bloco de metal de massa de 50 gramas está a 10 graus Celsius. Ao receber 1000 de calorias, sua temperatura sobe para 60 graus. A capacidade térmica do bloco vale, em calorias térmicas, ele dá as alternativas, que é A, B, C, 0,4, 10, 20, AD, 50 e E, 10. Então, a gente vai usar a equação que é C igual a Q dividido por delta teta, que C vai ser a capacidade térmica, que vai ser a quantidade de calor, e delta teta vai ser a variação da temperatura. Aí vai ser C por 1000 por 1000 dividido por 60 menos 10. Aí vai ser C por 1000 igual a 50. Aí a gente vai cortar aqui e vai ser 100 por 5, que vai ser 20 calorias por grau Celsius. Então, a resposta será letra C. Então, eu vou concluir o nosso vídeo falando teoricamente sobre calorimetria. Vamos lá. Em termodinâmica, calorimetria é um ramo da física que estuda as trocas de energia entre corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor. Na calorimetria, estudamos o calor. E existem duas formas de calor: o calor sensível e o calor latente. No calor sensível, os corpos mudam de temperatura, mas eles não mudam o seu estado de agregação. Já o calor latente, ele muda o seu estado de agregação, mas ele não muda a temperatura. E o que seria a temperatura? Temperatura é uma grandeza física que está associada de alguma forma ao estado de movimentação e agitação das moléculas. Quanto mais quente está o corpo, maior é a agitação das moléculas. E quanto mais frio, menor é a agitação. A temperatura ela pode ser medida em 3 escalas termométricas, que são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O calor é uma forma de energia que se propaga do corpo mais quente para o mais frio. E esse processo ele pode ocorrer por 3 mecanismos diferentes, que são eles: condução, convecção e irradiação. Condução é predominante nos sólidos. Nesse processo, a transmissão de energia se dá molécula por molécula. Em alguns corpos, esse processo ele se dá muito rapidamente, como por exemplo os metais, e por isso eles são chamados de condutores térmicos. E em outros ocorre o contrário, como por exemplo a madeira e a água. Esses são chamados de isolantes térmicos. Convecção. Convecção é exclusiva dos fluidos, ou seja, líquidos e gases. A transmissão de calor por convecção ocorre por meio da movimentação da massa fluida. E por último, a irradiação. A irradiação ela pode ocorrer por vácuos e também por meios materiais. E a sua transmissão é feita por intermédio de ondas eletromagnéticas. As ondas elas transmitem energias que são absorvidas pelos corpos. Essa absorção ela provoca uma alteração no estado de movimentação das moléculas modificadas, assim a sua temperatura. A equação fundamental da calorimetria é Q igual a mc vezes delta teta, onde Q é a quantidade de calor e m é a massa, C é o calor específico e delta teta
é a variação da temperatura. Então, professor e pessoal que estiver assistindo, a minha tese fica por aqui e valeu.